Então, vamos lá. Bom dia a todos e todas, né? Vamos iniciar mais uma live da GQ 106. Eu estava conversando com o pessoal aqui no início, né? Pedindo uma ajuda para lembrar onde nós paramos na aula passada, né? Nós estamos falando de estereoquímica. Então, eu pedi essa ajuda de vocês. O que eu vou fazer para a aula de hoje? Como que nós vamos conduzir essa aula? Primeiro, vou silenciar, né? Vou pôr o meu celular aqui, senão fica chegando mensagem. Nós vamos fazer um momento assim, vamos trabalhar a estereoquímica, eu vou deixar um pedacinho, né? Um pouquinho do tempo da nossa live lá no finalzinho para a gente falar da avaliação da semana que vem e da mudança do calendário, considerando aquela semana do saco cheio, tá? Então, primeiro vamos para a estereoquímica, tá? Eu lembro que na aula passada eu comecei assim, o que vem a ser estereoquímica? Do que se trata? Qual é a relevância de se estudar estereoquímica? Hoje vocês conseguem responder essa pergunta? Do que se trata a estereoquímica? Então, vamos aguardar mais um pouquinho. O silêncio tem vários significados, né? Primeiro, se eu estou conectada, acho que sim. Segundo, que tem várias dúvidas e outros que não estão se sentindo à vontade, né? Para falar ou assim por diante. Vamos ver se tem alguma coisa no chat. No chat também não. Então, vamos lá. Eu vou começar a compartilhar a tela com vocês. Nós vamos ter momentos em que eu vou, como sempre, né? Compartilhar a tela, mostrar os modelos de bolas e varetas, e aí a gente vai trabalhando com vocês os conceitos, né, que envolvem o entendimento da estereoquímica. Então, em primeiro lugar, vou compartilhar a tela. Eu vou começar com a nossa questão problema, que eu deixei, né, como uma provocação para a gente trabalhar, né, dentro do conteúdo de estereoquímica. Não vou ler a questão inteira, não. Só para a gente relembrar do que se tratava. Então, agora é aquela hora do feedback de áudio, porque eu não enxergo o chat. Estou compartilhando a tela? Sim. Então, tá, obrigada. Então, eu vou só relembrar aqui com vocês. Eu iniciei estereoquímica e mostrei essa questão problema para vocês, ó. Que é uma pessoa chamada Jo, que está fazendo, né, um trabalho, um projeto no departamento de química, e que ela, né, dentro do projeto dela, ela precisa analisar, né, medicamentos que tem aí no mercado, né, e que tem o princípio ativo captopril. Aí eu mostrei a molécula do captopril para vocês. E falei que ela fazia análise dela para dosar a quantidade de captopril, né, a partir da cromatografia. E que para fazer essa análise, ela precisava para o quê? Preparar soluções, né, com diferentes concentrações do captopril, mas aquela, o quê? Solução padrão, né, solução padrão de elevada pureza de quem? Do captopril, tá? E que ela vinha fazendo, né, essa análise com o padrão o tempo todo aqui no departamento de química, e como resposta ela tinha, né, claro, um único pico, né, mostrando um tempo, né, de análise, e esse único pico aqui representava o captopril. Mas ela teve problemas, mudou, né, de cromatógrafo, foi para um outro departamento, buscou trabalhar, né, o máximo nas mesmas condições que ela trabalhava no DQI, mas o que aconteceu foi foi uma mudança na coluna cromatográfica. Então, tem um parâmetro que modificou aí, que é essa coluna cromatográfica, tá? E aí ela passou a observar dois picos, e não mais, um pico. E aí eu pergunto, né, para vocês, né, como que ela vai justificar, como que vocês podem, né, explicar
o novo resultado que ela tem. O que significa isso? Antes ela trabalhava via um único pico, é uma solução padrão. Então, teria ali, né, uma única molécula. Depois ela começou a observar que, numa outra situação, né, iniciou-se o quê? Começou a aparecer 2 picos, e ela estava injetando a mesma solução padrão. Nesse momento, alguém já tem alguma hipótese para o que está acontecendo? Estou enxergando o chat, mas ainda não tem nenhuma hipótese. Eu não consigo pensar nada muito diferente do que foi discutido semana passada, que é o fato de ter a mudança do equipamento. Tá. Então tá certo. Então, com essa mudança do equipamento, algo aconteceu. Não é isso? Então, vamos lá. Vamos tentar ver se até o final da aula a gente consegue encontrar uma resposta. Agora eu preciso lembrar, né, o que a gente trabalhou, vou começar a projetar a aula da semana passada, né, e finalizar estereoquímica. E vamos ver se até o final da aula a gente consegue uma explicação para isso. Vamos lá, vamos ver se a gente, até onde nós chegamos, né, ou alcançamos conceitos trabalhados. Isso aqui eu tenho certeza que a gente trabalhou. Que eu comecei a mostrar, né, objetos quirais. Para depois a gente lembrar que de objetos quirais se chegou ao quê? A ideia das moléculas que têm quiralidade. Tá? Depois a gente falou de isômeros constitucionais e estereoisômeros. Isômeros constitucionais, não é isso? Não há a mesma conectividade entre os átomos. Falando de isômeros, né? Tem que ter a mesma fórmula molecular. Agora, como esses átomos estão conectados, é que vai dizer se eles são, né? Isômeros constitucionais ou estereoisômeros. Aqui a conexão entre os átomos muda. Então, a conexão mudou, a gente tem aqui, ó, a possibilidade de o quê? De uma conexão que me leve a quê? A formação do etanol ou do éter dietílico. Quando a gente falou de estereoisômero, nós falamos assim, ó, mantém-se a mesma conectividade entre os átomos, tá? E aí nós demos o exemplo, né, do cis e do trans, 1,2 de cloroeteno. Depois nós fomos aperfeiçoando, né? Enantiômero e estereoisômeros. Então, mesma conectividade, só que o enantiômero tem uma particularidade, né? Quando você está diante de um par de enantiômeros, e quando você está falando de isômeros, você tem que, no mínimo, estar comparando o quê? 2 moléculas, que tenham, é claro, a mesma fórmula molecular. Agora, se além da mesma fórmula molecular, elas estiverem mantendo as mesmas conectividades, já vão nascer aqui, ó, mais 2 tipos de isômeros. E mais, se for enantiômero, se a gente pensar num par de enantiômero, ou um par de moléculas, uma vai ser a imagem da outra no espelho, sem superposição. E se for um diastereoisômero, mantém-se a mesma conectividade, mas uma não é a imagem da outra no espelho. E aí eu lembro que eu trabalhei a ideia aqui, ó. Essa molécula, a imagem no espelho, sem superposição. Essa molécula e a outra não é a imagem dela no espelho. Aí a gente fez aquela comparação, né? Das moléculas que são a imagem no espelho sem superposição com as nossas mãos, a mão direita e a mão esquerda. Eu lembro que a gente também já trabalhou. Depois a gente veio para essa imagem aqui, ó, trazendo isso para as moléculas, uma imagem da outra no espelho, né? Sem superposição. Aqui começamos a enfatizar a importância de estudar, né, estereoquímica. Olha, são muito parecidas, só que tem aqui, ó, odores distintos. Aqui a gente pegou o ácido lático. Um está presente aonde? No leite, o outro está presente na nossa musculatura. Durante, né, o processo de metabolismo do nosso organismo, é gerado o ácido lático. Depois nós fomos para os diastereoisômeros, dei mais exemplos, dizendo que eles, um não é a imagem do outro no espelho, né? Uma molécula não é a imagem da outra no espelho. Falei um pouquinho da ideia do enantiômero, que é essa molécula chamada molécula que tem quiralidade, né?
Falamos desses medicamentos, no caso aqui da talidomida, do medicamento talidomida, de outras moléculas que são moléculas quirais, que uma tem a ação, por exemplo, como fungicida, não a outra não tem ação como fungicida, aqui no caso, regulador de crescimento das plantas. Uma pode ser um herbicida e o outro, né, a outra molécula, né, o enantiômero dela seria inativo. A hora que chegar num ponto... Oi? Você pode retornar essa questão da quiralidade da molécula, que foi a única questão assim que eu fiquei meio em dúvida da aula passada. Tá, eu vou retomar. O que vem essa quiralidade da molécula? Quem está falando? A Daiane. Daiane. Então, vamos lá, Daiane. Daqui a pouquinho a gente vai retomar. Essa ideia da quiralidade da molécula, tá? Uma molécula que é quiral, vou voltar aqui um pouquinho. Uma molécula quiral, ela vai ser uma molécula que ela precisa atender algumas características, né? A molécula sendo quiral, ela pode ter o quê? Um par de enantiômeros, ou seja, ter a imagem, ter uma outra molécula muito parecida com ela, que vai ser a imagem dela no espelho, sem superposição. Para a molécula ser quiral, ela precisa ter um centro de quiralidade, ou ter um carbono, que a gente chama de um carbono assimétrico. O que é um carbono assimétrico? Vamos pegar o ácido lático aqui para a gente falar nisso. Ó. Essa aqui é uma molécula quiral. Então, ela precisa ter, né, o quê? Um centro de quiralidade, no mínimo um centro de quiralidade. Ela pode ter mais de um centro, tá? Então, a molécula quiral, ela precisa ter, né, que eu falei, um carbono assimétrico. O que é um carbono assimétrico? É um carbono tetraédrico, aqui, formato um tetraedro, ou seja, que só está formando ligações do tipo simples, tá? Com 4 ligantes diferentes, ó, aqui está ligado hidrogênio, aqui está ligado o grupo carboxila do ácido carboxílico, o grupo metila e a hidroxila. Então, tem 4 ligantes diferentes. Essa é o quê? É uma característica que tem uma molécula, quiral, tá? Que apresenta essa quiralidade. Qual que é a importância dessa quiralidade? A importância dessa quiralidade vem aqui, ó, nesse momento que eu estava falando para vocês, ó. Vou pegar essa representação aqui, ó. Essa molécula, eu vou dizer para vocês, né, que é uma molécula quiral. Ela tem 4 ligantes distintos aqui. Tá certo? Então, esse carbono aqui é um carbono, né, assimétrico. Só temos um carbono assimétrico ilustrado aqui. Ela tem quiralidade. O que significa isso? Na hora que ela for metabolizada, pensando num organismo vivo, onde a gente tem as enzimas, que as enzimas têm uma especificidade muito grande, capaz de reconhecer pequenas, né, diferenças entre as moléculas, aí, né, o que vai acontecer? A enzima pode ou não reconhecer o quê? Os isômeros, né, desta molécula aqui que apresenta quiralidade. Então, aqui eu tenho um isômero, ó, que, né, ao chegar no sítio ativo ou no centro ativo de uma enzima, lembrando que uma enzima também é uma outra molécula, e que aqui, longe da gente estar representando a molécula da enzima, nós estamos fazendo um esquema para ilustrar que na enzima existem regiões, né, nas quais esta molécula aqui, que é uma molécula quiral, ela vai formar o quê? Ligações com esses centros ativos, ou sítios ativos, para que ela, seja metabolizada. Etapa da sua metabolização. Então, aqui, ó, se a gente pensar, ó, vai ter um encaixe, pensando espacialmente essa molécula, vai ter um encaixe perfeito aqui, ó. Né, o hidrogênio nessa região, o grupo amino protonado, o grupo ácido desprotonado, perfeito. Mas essa é uma molécula que apresenta quiralidade e ela, né, tem o par dela, o enantiômero, não é isso? O enantiômero,
que vai acontecer com ele nesse caso aqui? Opa, não está sendo reconhecido perfeitamente por quem? Pela enzima. Consequentemente, a metabolização vai ficar o quê? Diferente. Tá? E para a gente entender bem essa parte aqui, eu lembro que eu falei para vocês, pensem em objetos quirais, para a gente entender o que está acontecendo aqui com as moléculas. Então, imagine o seu pé é um objeto que tem quiralidade, o seu sapato também é um objeto com quiralidade. Se você tentar colocar o seu pé direito dentro do seu calçado esquerdo, né, projetado para o seu pé esquerdo, não vai ter um ajuste o quê? Perfeito. Então, é essa falta de ajuste perfeito aqui, ó, entre um determinado substrato, que, no caso, é uma molécula quiral, com uma determinada enzima. Pode ser, né, perfeito o reconhecimento pela enzima ou não. Não sei se te respondi, Daiane. A única coisa que ficou assim, que quando você falou do centro de quiralidade, do carbono assimétrico, você falou que ele precisa ter 4 ligas diferentes, ligação simples, e você falou que tinha que ser tetraédrico, é isso? Uhum. Ah, então tá certo, então eu entendi sim. Então tá bom, tranquilo. Nada. Aí, eu me lembro que acho que a gente foi até aqui, ó. Aí a gente começou a pensar assim, ó, enantiômeros, imagem no espelho sem superposição. Diastereisômero não é a imagem do outro no espelho. Então, sempre que a gente for fazer classificações, nós estamos comparando moléculas. Uma molécula sozinha, você não vai poder falar, né, o enantiômero. Precisa comparar com uma outra, tá? Falou isômero, nós estamos comparando. Olhar uma molécula sozinha não dá para falar nada. Cadê o isômero dela? E aí, a gente ficou falando assim, olha, eu lembro que a gente falou, ó, os enantiômeros, que são moléculas que têm, né, moléculas quirais aqui, ó, eles têm uma grande semelhança entre esse par de enantiômeros. Então, né, eles vão ter temperatura de fusão, temperatura de ebulição, índice de refração, solubilidade iguais. E os diastereisômeros, todas essas propriedades são diferentes. Aí eu fiz aquela pergunta para vocês, né? Pensando em separação de misturas, se eu tiver uma mistura composta, né, por diastereisômeros, eu posso usar aquelas, né, essas propriedades, ponto de, o quê? Temperatura de fusão, temperatura de ebulição, solubilidade, para eu conseguir separar um par de, o quê? De enantiômeros. O que você quer dizer com isso, Josi? Eu quero dizer que se eu estiver aqui, ó, diante dessa situação, se eu quiser separar, vamos mais adiante aqui, ó, vamos pegar isso aqui, ó. Se eu tenho essa mistura, né, do cis e do trans, se eu quiser separá-los aqui, ó, basta eu pensar o quê? Na temperatura de ebulição de cada um deles, na temperatura de fusão, na solubilidade. E aí usar, né, aquelas técnicas que vocês já conhecem lá da química geral. Como que eu separo mistura? Eu separo por destilação, eu separo por filtração, e aí por diante. Eu separo por centrifugação, e aí nós vamos explorar essas propriedades. Agora, quando eu tenho um par de enantiômeros, ó, a temperatura é a mesma, tanto a de ebulição como de fusão, a solubilidade é a mesma. E aí, como que eu vou separar isso? Se eu quiser separar também, né? De repente, eu não quero separar, posso deixar os dois juntos, as duas juntas, sem problema nenhum. E aí, eu venho aqui, ó, mais um pouquinho, ó. Nesta situação aqui, imagine que vocês são os químicos responsáveis pela síntese da talidomida. E agora, com o conhecimento que vocês têm, vocês já sabem, olha, que existe a ideia, né, do quê? Dos enantiômeros. E que essas duas moléculas aqui têm propriedades, né, fisicoquímicas iguais.
mas vocês também sabem que uma, né, é o sedativo que você está, né, sintetizando, que é de interesse comercial, mas ao mesmo tempo tem, né, o isômero aqui, o estereoisômero, que é teratogênico. E aí, como que eu vou fazer? Eu vou produzir meu medicamento e vou deixar os dois lá como princípios ativos, ou eu vou separar, vou isolar, separar um do outro. Como que eu consigo separar, considerando que a maioria das propriedades fisicoquímicas são iguais? Se é viável economicamente separar, primeiro, se é possível separar, se economicamente isso é viável, o que a gente faz com isso? Hoje em dia, vou aproveitar, né? A talidomida, ela é comercializada. O cuidado é quem vai ingerir. Então, as mulheres grávidas não vão ingerir. Mas eu sei que tem tratamentos para hanseníase, né? Que se usa até hoje a talidomida. Então, sabe-se, opa, isso aqui não pode. Não pode para quem? Para as grávidas. Então, se comercializa, tá bom? Então, são provocações que vocês vão, né, que eu estou fazendo com vocês, que vai fazer parte da realidade da atuação de vocês. Então, tá aqui. Então, pode ter uma pergunta assim, Josi, mas aí, como que eles descobriram que existia, então, esses enantiômeros? Uma vez que as propriedades estão tão, né, iguais, como que isso foi descoberto? Eles descobriram que existe uma propriedade chamada rotação específica, né? Eu acho que essa parte eu não falei com vocês, não, né? Falei do desvio da luz polarizada? Não. Ah, então está certinho. Então, eles descobriram que a rotação específica dos enantiômeros são diferentes. Aí, o que é essa rotação específica? Né? Está correlacionado com o quê? Com o desvio da luz polarizada. Então, usando essa ferramenta aqui, a luz, quando ela está polarizada, incidir ela em cima dessas moléculas aqui, ó, que são pares de enantiômeros, vão perceber que o desvio é diferente de uma molécula para outra. Então, é essa ferramenta aqui que eles vão usar, eu vou mostrar para vocês, que foi usada para descobrir que eles existem. Então, quem descobriu isso foi Pasteur. O que Pasteur fez? Ele percebia o seguinte, ó, que quando você fermenta, né, da fermentação do vinho, lá no final, né, do processo, num barril, ficava depositado alguns cristais. Então, um precipitado que se formava lá. O que ele fez? Ele foi lá, separou esse precipitado lá do fundo, começou a observar esses cristais aqui. A olho nu, agora não, a olho nu não, uma lupa, tá? Então, nós não estamos falando ainda da molécula, estamos falando de um cristal que você está vendo ali. O que ele fez? Pegou uma pinça e foi separando, porque ele via que tinham cristais diferentes. Separou esses cristais. E começou o quê? A estudar esses cristais, utilizando qual ferramenta? A luz polarizada. Aí ele preparava a solução de um cristal, submetia à luz polarizada e via o que estava acontecendo com a luz. Preparava uma outra solução com outro cristal, submetia à luz polarizada e ficava observando o que acontecia. Tá? Então, essa foi a ferramenta para descobrir que existia, né, esses enantiômeros. Então, nós vamos falar um pouquinho disso. Ó. Primeiro, o que é uma luz polarizada? Vocês sabem um exemplo de luz polarizada do cotidiano de vocês? Vamos lá. Quando a gente dá... o professor vai dar aula, vamos pegar, né, a nossa profissão aqui. Ele leva aquele pointerzinho, né, para mostrar para vocês uma figura, para mostrar lá um slide, né, uma figura lá no slide. O que ele faz? Aperta aquela luzinha, ela incide num ponto específico em cima do seu slide. Aquilo é um exemplo de luz polarizada, tá? Então, vamos lá. O que é essa luz polarizada? Se eu acendo aqui, ó, uma lanterna, ou vocês, na casa de vocês, uma lâmpada, a luz se espalha em todas as direções aí do quarto de vocês. Mas se eu colocar um filtro na frente dessa lâmpada,
A luz, não é isso? Vai agora percorrer, né, um caminho específico, tá? Porque eu vou polarizá-la. Então, vamos lá. Vamos enxergar essa imagem aqui comigo. Nós vamos envolver vários conceitos aqui, né? Tanto de física como da questão da química aqui. Então, tem um esquema para mostrar o que é uma luz polarizada primeiro, e depois o que acontece quando a luz polarizada incide sobre uma molécula que tem um centro de quiralidade, ou tem carbono ou carbonos assimétricos. É isso que essa imagem quer mostrar para vocês, tá? Então, primeiro aqui está a lâmpada, e aqui estamos nós, observadores. Só que a gente não enxerga isso a olho nu, né? Então, vai ter um detector aqui, né, sensível à luz que vai passar através da nossa amostra. Então, tem aqui um feixe de luz, né, se espalhando em várias direções. Como que eu estou mostrando as várias direções? Ó, esses vários vetores aqui, ó, vários vetores. Aí passa num filtro, que é o polarizador. O que, que vai acontecer agora? Ó, o que, que aconteceu com esses vários vetores? Agora eu estou representando ele num único vetor, tá? E a luz agora aqui como uma onda, ó, uma onda. Tá? Se propagando, né? Numa única direção aqui. O que está ilustrado aqui nesse cubo? A nossa amostra, a qual está sendo incidida a luz. E o que essa amostra tem? Ela tem um carbono assimétrico. Então, nós temos esse carbono aqui, que está ligado a hidrogênio, ao grupo metila, ao grupo etila e ao bromo. 4 ligantes distintos e o carbono tetraédrico. Tá? O que está acontecendo? Quero que vocês entendam. A luz vem e se propaga. Passou através da amostra, observe esse vetor aqui. Esse vetor agora sofreu o quê? Um desvio. Então, é desse desvio que eu estou falando, desvio do plano da luz, que foi aqui, né, ao passar pelo polarizador, polarizada. Então, pronto, ela sofre um desvio. Esse desvio está sendo medido aqui, ó, ângulo de rotação, que a gente chama, esse alfa aqui. Então, esse desvio da luz pode ser para a direita ou para a esquerda, que vai aparecer uma nomenclatura muito usada em bioquímica, que é levógeno, destrógeno. Ou seja, desvia a luz, né, o plano da luz, ou para a direita ou para a esquerda. Questionamentos até aqui? Estão me ouvindo? Sim. Então tá ótimo. Então, é essa luz polarizada que Pasteur utilizou. Utilizou onde? Utilizou nesses cristais aqui. Ó. Então, ele pegou o cristal, esse cristal preparou uma solução. Pegou o outro, preparou uma outra solução. Submeteu ao polarímetro, que é um equipamento que tem, né, aquele esquema lá que eu mostrei para vocês. Então, o cristal de tartarato de amônio e sódio, que eram os cristais que ele estava falando, ele obteve uns cristais que ele chamou de destrógeno e levógeno. Então, esse desvio da luz aí, polarizada. Então, vamos ver o que mais que ele fez aqui, ó. E que a gente pode aqui, então, ó, observar, né, duas moléculas, uma imagem da outra no espelho, sem superposição, né? Então, esse L é o levógeno e o D é o destrógeno. Esse positivo e esse negativo tem a ver com o ângulo de desvio da luz. Um ângulo, né, ó, vamos supor, 30 graus positivo, o outro 30 graus negativo. Então, foi isso que ele utilizou aí. Então, ele partiu de 2 tipos de cristais, né? Então, ele pode submeter a luz polarizada e obter, né, o levógeno e destrógeno, e caso o cristal não tenha, né, pode acontecer também de um cristal não apresentar o quê? Atividade ótica.
não ter uma atividade ótica, ou seja, não é uma molécula quiral, que não tem quiralidade. Uma molécula sem quiralidade. Uma molécula sem quiralidade não apresenta desvio da luz polarizada. Depois a gente vai mostrar o que é uma molécula como um todo quiral. Já, já. Um outro momento importante aqui que a gente precisa considerar é o seguinte, ó, se existe, né, se eu consigo preparar uma solução de um cristal A e de um cristal B, separadinho, submeto à luz polarizada, um desvia, vamos supor, 30%, o A desvia 30%, 30% não, um ângulo de 30 graus positivo. Então, meu A, 30 graus positivo. O meu B, 30 graus negativos. E se em um determinado momento eu preparar uma solução com os dois cristais com a mesma quantidade, ou seja, 50% de A, 50% de B, e submeter à luz polarizada, o que nós vamos observar? Em termos de desvio do plano da luz. Então, vamos aqui comigo. Imagine que seja essa a solução aqui. E que esse aqui seja o meu A. Ele veio e fez um desvio aqui, 30 graus. O enantiômero dele, tá? Numa outra solução. Submeto à luz, ele vai desviar um ângulo para cá, né? Um outro ângulo de menos 30. E se eu pegar os dois, colocar, né? Preparar uma solução, 50% de A, 50% de B, que ângulo que eu vou observar aqui ao final? Só para a gente ter certeza. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim. Então tá. O que eu vou observar ao final é uma falta de desvio, né? Ou anular o quê? Os desvios. Se um vai desviar, né? 30 graus positivo, o outro 30 graus negativos, se eu somar os dois, eu não vou observar nenhuma o quê? Atividade óptica. E essa não atividade óptica, ela acontece quando a gente está diante de uma chamada o quê? Mistura racêmica ou rancemato, tá? Então, eu posso estar, né, colocando essa mistura, né, na forma de uma solução, na presença da luz e não observar atividade nenhuma. Mas se eu separar os enantiômeros, eu vou observar o quê? Desvio de luz para cada um deles. Tá? Então, isso é importante. Aqui que foi descoberta, a ferramenta é a luz polarizada. Se a gente tivesse um laboratório, a gente poderia preparar duas soluções, a gente ir lá no laboratório e ver quanto desvio de luz para uma, desvio de luz para outra, se há ou não desvio de luz, se há ou não estamos diante do quê? Da possibilidade de ter uma molécula que não tem quiralidade, ou eu estou diante de uma solução que é uma mistura racêmica. Tudo isso precisa ser levado em conta. Mas nós vamos fazer isso? Não. Nós vamos analisar as moléculas, não é isso? Vamos pegar aqui, ó, a fórmula, o quê? Molecular, transformar isso numa representação, o quê? Estrutural da molécula e mais, representar com toda a limitação que o caderno de vocês traz, né? O quê? A molécula no espaço. Tentar representar a molécula espacialmente. Ou seja, colocando as cunhas cheias e as cunhas tracejadas. E o quê? E os traços. E o que cada uma dessas representações significam se a gente estivesse observando a molécula no espaço. Então, vamos mais adiante. Então, estamos aqui, ó. Queremos analisar se essa estrutura aqui, ó, se essa molécula, se esse álcool, né, é uma molécula, vamos dizer assim, quiral. Se ela tem possibilidade de ser quiral. O que vocês me dizem? Esse álcool aqui. Eu acho que sim. Por que sim?
Ela é tetraédrica, tem 4 ligantes diferentes e só com ligação simples. Isso, ela tem um carbono assimétrico. Então, primeiro, olha, existe um carbono assimétrico? Opa, então minha molécula não é isso? Minha molécula tem quiralidade. Agora, a partir do momento que eu olho para essa molécula, uma representação, eu preciso pensar assim: quantos estereisômeros eu consigo gerar a partir desta molécula? Ou quantas outras representações espaciais dessa molécula eu consigo? Então, vou precisar organizar, usar algumas regras para tentar enxergar essa organização espacial dela, tá bom? E aqui a gente vai aprender uma propriedade comum dos enantiômeros, ou seja, aquelas moléculas que têm o quê? A imagem no espelho sem superposição. A propriedade diz o seguinte, ó, a permuta de quaisquer dois grupos ligados ao carbono tetraédrico, né, com 4 grupos diferentes, converte um enantiômero em outro, tá? Então, eu vou fazer uma mudança espacial só, sem perder conectividade, né? Então, esse aqui está o meu carbono tetraédrico. Essa foi uma representação inicial que a gente escolheu, né, para a molécula. Como que eu representaria vamos dizer assim, a imagem dela no espelho? Ou seja, dois são suficientes, né? Para a gente sair de um enantiômero e converter ele em outro. Então, o que foi feito aqui como mudança? Ó, para a gente criar a estrutura de número 2. A gente inverteu a hidroxila e o hidrogênio, ó. Hidroxila e hidrogênio. Sem perder a conectividade. O que seria uma situação de permuta perdendo a conectividade? Seria eu pegar essa hidroxila e ligar aqui neste carbono e trazer o hidrogênio de lá para cá. E criar um outro isômero. Eu criaria um isômero, mas não o quê? Enantiômeros. Tá certo? E não estereisômeros. Então, eu vou mudar, mas é uma mudança espacial. A gente vai ver isso já já. O que mais que a gente vai precisar avaliar para saber se a nossa molécula, né? Se a nossa molécula tem quiralidade. E quantos estereisômeros a gente pode, né, observar ou pode existir a partir de uma determinada fórmula molecular. Então, um outro ponto importante para ser analisado é se a molécula, né, possui o quê? Simetria. Então, a gente vai trabalhar aqui a partir de planos de simetria. O que significa esses planos de simetria? Então, observe aqui, ó, eu tenho esta molécula e essa outra aqui. Tem um carbono no centro, um cloro aqui, um hidrogênio, um CH3, um CH3. Esta molécula aqui, pelo que a gente acabou de falar, é uma molécula quiral? Não. Não, né? Ela tem 2 ligantes iguais. Então, já estaria, né, como aquiral. O que mais que a gente poderia fazer? Poderia traçar isso aqui, ó, que ele chama de plano de simetria. Nós vamos dividindo a molécula, traçando vários planos. Se eu encontrar um plano de simetria, significa que ela não é o quê? Quiral. Então, olha, quando eu passo aqui, ó, dividindo a molécula, esse plano, essa representação azul aqui, ó, eu vou observar que de um lado eu tenho CH3, no outro eu tenho CH3, se eu pudesse dividir o cloro, né, ficaria de lá uma parte da esfera para lá, outra para cá. Opa, hidrogênio para lá e para cá. Então, esta parte da molécula, né, é igual a outra. Então, eu tenho um plano de simetria. Agora, essa outra aqui. Eu tenho cloro, eu tenho hidrogênio, eu tenho o grupo metila e tenho o grupo etila. Essa molécula é quiral? Sim. Sim, ela é quiral, olha. Tem 4 ligantes distintos. E se eu traçar um plano aqui, ó,
eu vou perceber que esse lado é diferente do outro. Então, ela não possui um plano de simetria. Então, ela é quiral. Isso aqui é muito bom para a gente olhar, e depois a gente vai fazer um exercício, né? Com moléculas de cadeias cíclicas. Vou ver se até o final da aula eu monto uma cadeia cíclica e mostro para vocês a questão que ele está falando de usar, né, o plano de simetria para a gente perceber a quiralidade. Vocês estão vendo? Nós não vamos ficar usando polarímetro, nada disso, mas nós vamos analisar a molécula e precisamos considerar ela no espaço. Agora a gente precisa de um pouquinho de nomenclatura. Aí você vai falar, não, Josi, mas você ainda não trabalhou nomenclatura com a gente, né? Mas a ideia dessa disciplina, gente, é a questão da nomenclatura deixar como um estudo autônomo para vocês, tá? Mas existe uma nomenclatura cis e trans. Cis e trans, lá dos alcenos, que depois eu vou voltar nos alcenos um pouquinho, quando a gente for entrar em reações químicas com alceno. Eu mostro para vocês essa questão do cis e do trans, que é observar os grupos que estão ligados aos carbonos que formam as duplas ligações e observar se eles estão, né, do mesmo lado ou em lados opostos em relação à dupla. E vou falar para vocês também que existe uma nomenclatura E e Z. Então, ó, diastereisômeros, em termos de nomenclatura, a gente vai achar muito o quê? Cis e trans e E e Z. Em bioquímica, enantiômeros, só ter certeza que vocês estão me ouvindo, porque eu escutei um barulho diferente. Vocês me ouvem? Sim. Obrigada. Em bioquímica é muito usado isso aqui, ó. Destrógeno, levógeno. Vocês vão achar assim, glicose, né? D-glicose, L-glicose. Exatamente em função do quê? Essa é uma nomenclatura baseada na desvio da luz polarizada. Agora, enantiômeros e a química orgânica aqui, nós vamos usar esse sistema aqui, que é chamado de R e S. Então, eu vou trabalhar algumas moléculas de alcanos aqui, tá? Simples, para a gente dar nomes, que aí vocês conseguem dar o nome, só para a gente explicar o que é o R e o que vem a ser o S. Então, volto a falar. Estou falando da luz, é destrógeno e levógeno. Estou agora dando o nome R ou S, foram criadas regras, né, para a gente dar esse nome. Assim como foi criada a regra lá, né, na IUPAC. Prefixo MET significa um carbono, 2, ET, e assim por diante, né? Então, agora vai aparecer para vocês o R e o S. Questionamentos? Então, vamos comigo aqui. Oi? Quando você for falar do cis e o trans e o E e o Z, não é? Eu acho que é isso. Perdi. Isso. Eu queria que você, se puder, passasse um pouco, porque eu não entendi como que eu vou usar, quando que eu vou usar o cis e o trans e quando que eu vou usar o E e o Z. Tá. Aí a gente vai voltar lá. Mas só para adiantar, cis e trans é quando você tem dois substituintes. E aí vamos aqui tá? E mostrar os substituintes a partir das ligações duplas, ou seja, dos dois átomos de carbono que estão ali participando da dupla. E Z eu posso usar quando eu tenho dois substituintes também, mas obrigatoriamente eu vou usar E e Z quando eu tenho mais o quê? De dois substituintes, mas eu volto lá, com certeza. Vamos pensar aqui agora, nas regras que a gente vai usar para dizer, né? Se o meu enantiômero, ele tem um carbono R, um carbono assimétrico R, ou um carbono assimétrico S. Então, esse R ou S, eu estou me referindo aos carbonos assimétricos da minha molécula. Então, vou começar pela uma molécula bem simples aqui, que está ilustrada aqui, ó. Vamos observar ela aqui embaixo. O que eu quero que vocês entendam? Que aqui no centro eu tenho um carbono. Que, ligado a esse carbono, eu tenho um flúor. Eu tenho um cloro. E que o cloro e o flúor, por estar representados aqui, né, a ligação dele com o carbono com um traço, significa que está no plano do quê?
da tela do meu notebook. E que aqui, ó, o bromo com essa cunha cheia significa que ele está saindo aqui. Se ele pudesse sair aqui na minha direção ou na direção de vocês. Porque a gente não tem aqui o 3D, né? Mas ele estaria saindo, sendo projetado para fora. E o hidrogênio, ele estaria atrás da tela do meu notebook. Tá? Então, em primeiro lugar, eu encontro o carbono assimétrico. Observo os ligantes que estão, né, presentes aqui. Os grupos aqui. Atribuo algo que é chamado de prioridade a esses grupos. Que prioridade que é essa? São esses números que estão aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Então, vou colocar essa numeração. Ela é baseada em quê? Ela é baseada no número atômico ou na massa daquele ligante. Então, aqui, ó. Quem tem maior massa ou maior número atômico? Bromo. Então, vou colocar a prioridade 1 para ele. Depois é quem? Cloro, prioridade 2. Depois é quem? O flúor. E por último é o hidrogênio. Sempre que tiver um hidrogênio ligado, ele vai ser o de menor prioridade. Depois, o que mais que eu preciso? Todas essas regras estão escritas, tá, pessoal? Aqui nos slides ou no livro, né? Texto de você. Acho que na apostila também tem. Ótimo. Qual que é o próximo ponto? Colocar essa molécula, né? Ilustrada de maneira tal que o ligante de menor prioridade fique mais afastado de nós, observadores. E o que significa ser mais afastado de nós, enquanto observadores? Significa que o ligante de menor prioridade, ele precisa estar aqui, ó, nessa cunha tracejada. Tá? Que é uma forma de posicionar essa molécula o mais distante. Depois eu vou abrir aqui a câmera e vou mostrar para vocês isso como que fala? No modelo de bolas e varetas. Aí depois, qual que é o próximo passo? Unir esses pontos, ó. Eu vou unir com essa seta aqui, ó. De 1 eu vou para o 2, de 2 eu vou para o 3, ignoro o 4 e retorno no 1. E aí eu observo, né? Isso aqui me dá um giro, quando eu comparo com o meu relógio. Hoje em dia os relógios já não tem mais ponteiros, né? Mas é o giro dos ponteiros do relógio. No sentido horário ou no sentido anti-horário? O que vocês me dizem? Anti-horário. Anti-horário. Então, quando for anti-horário, ele é o meu carbono S. Isso aqui é chamado de configuração absoluta. Ele é o S. Se for no sentido horário, ele é o R. Então, vamos dar um nome agora perfeito, completo, né, na verdade, para essa molécula. Eu só tenho um carbono, é o metano, porque só tem ligações do tipo simples. Eu tenho aqui, né, esses grupos que eu vou chamar eles aqui como se fossem ramificações. E vou citar as ramificações em ordem, o quê? Alfabética. Então, primeiro é o bromo, depois é o cloro, depois é o flúor. Todos estão ligados a um único carbono. Então, não tem números para aparecer aqui, né? Para dizer aonde estão as minhas ramificações. Então, vai ficar bromo, cloro, flúor, o quê? Metano. E S, porque a configuração absoluta é o quê? É o S. Eu posso ter também o quê? O R. Aí, né, a organização espacial aqui da minha molécula é outra. Vamos lá, vamos aqui. Eu vou abrir a câmera. Isso aqui é só uma ilustração, né? Ó. Configuração R, rectus, direito, no sentido horário. Sinister, esquerdo, sentido anti-horário. Vou deixar bem claro. Esse giro aqui é um giro que foi o quê? Criado regras para a gente dar um nome. Não tem nada a ver com o desvio da luz polarizada. Tá? A nomenclatura que envolve a luz polarizada é destrógeno, levógeno. Agora vamos, nesse momento, fazer o seguinte. Vou abrir aqui e parar um pouquinho essa apresentação. Vocês estão enxergando essa molécula?
Está posicionada de maneira adequada, que vocês conseguem enxergar? Sim, Josi. Sim. Então, o que eu estava querendo dizer? É exatamente aquela molécula lá, ó. Trouxe ela para cá para vocês. Vamos estipular aqui que eu não guardo. O carbono está aqui, o hidrogênio está aqui na esfera branca, né? E as demais lá, que era cloro, bromo e flúor, nas demais esferas aqui. Tá? Então, quando eu vou atribuir prioridade, o que eu quero mostrar com vocês aqui é como se posicionar a molécula na hora de unir o quê? Os pontos, ou unir o quê? Os grupos e as suas prioridades, que a gente vai unir de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4. E eu disse assim que a molécula precisa estar, né, espacialmente posicionada de maneira tal que o grupo de menor prioridade fique mais afastado. De quem? Do observador. Então, imagine que vocês vão dar o nome para essa molécula. E vocês têm o quê? Um modelo em mãos, com toda a liberdade de movimento que cabe aqui. O que vocês fazem? Posiciona a molécula assim, ó. Opa! Consequentemente, vocês precisam saber que vocês estão enxergando. Consequentemente, o hidrogênio está mais afastado de vocês. Então, tá perfeito. Pode dar um nome que vocês vão chegar aí. Agora, vocês, né, são os observadores. Agora, imagina eu dando nome para essa molécula. E ela posicionada como ela está. Eu vou chegar no mesmo nome que vocês? Eu vou chegar no mesmo isômero? Vou chegar na mesma conclusão? Acho que não. Não. Porque, olha, o hidrogênio, que é o de menor prioridade, está aqui para mim, ó, na minha direção. E não pode estar na minha direção. Eu preciso posicionar a molécula de maneira tal que o hidrogênio fique mais afastado aqui, ó, da observadora Josi. Então, eu vou fazer esse movimento com a minha molécula, né? Ó, se eu fizer esse movimento, agora o hidrogênio ficou mais afastado. Aí eu vou dar o nome. É isso que a regra está me dizendo. Agora eu estou, da maneira adequada. Outra possibilidade, porque esse giro aqui vai aparecer para vocês com toda a limitação que traz o caderno aí, é o que vocês forem fazer, representar as moléculas. Então, ó, se a molécula não está posicionada de maneira adequada, então eu vou fazer esse giro aqui, ó, 180 graus, ó. Pronto. Agora eu dou o nome. Tem uma outra possibilidade de eu fazer um giro também? Tem, ó, para levar essa esfera branca para frente, ó. Posso fazer essa movimentação. Pronto, ficou atrás. Entrou no plano lá, ó. Tá bom? Então, esse movimento aqui que a gente precisa entender na hora que vocês forem trabalhar com a nomenclatura. Questionamentos? Vamos ver se isso ficou entendido. Vamos tentar dar nome para essa molécula aqui, ó. Vamos fazer assim. Vamos colocar ela aqui. Dessa maneira. E vamos supor que essa esfera vermelha aqui seja o bromo. Vamos dar o nome primeiro. Uma cadeia, me ajude, uma cadeia carbônica que só tem ligações do tipo simples. Então, eu vou dar o nome dela segundo o quê? Um alcano, desde que esse aqui seja o quê? Um halogênio. Ele é o bromo. Então, eu consigo fazer isso. Porque se essa esfera que fosse representar uma hidroxila, eu estaria diante de um álcool, aí eu teria outras colocações. Então, vamos comigo. Um alcano que tem 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Alguém lembra o nome? Pentano. Pentano. Então, prefixo pente, mas a terminação ano do meu alcano. Eu tenho uma ramificação que é o bromo. A hora que eu for dar o nome, onde essa ramificação está localizada? Eu tenho que enumerar minha cadeia principal, não é isso? 1, 2. Então, tem 2, bromo, o quê? Pentano.
Eu tenho algum carbono assimétrico na minha molécula? Eu acho que não. Então, vamos lá. Um Sim, carbono... acho que sim, Josi. Acho que sim, ótimo. Então, vamos definir para ver quem, né, entendeu corretamente, quem está com dúvida, e vamos tirar as dúvidas. Então, primeiro, um carbono assimétrico tem que estar ligado, né, a 4 ligantes, em ligações simples. Então, aqui, vamos começar aqui. Tetraédrico, mas tem 3 ligantes iguais, está fora. Tetraédrico, mas tem 2 ligantes. Tetraédrico com 2 ligantes. Tetraédrico com 3 ligantes iguais. Tetraédrico com 1. Hidrogênio, bromo, 1, 2, 3. Propila, metila. Aí tem 4 ligantes diferentes. Mas eu entendo quem respondeu que acha que não. Por quê? Ela pensou assim, ó, carbono, carbono. São 2, o quê? É o mesmo elemento químico. Então, não poderia ser o quê? Assimétrico. Mas eu não vou olhar só isso, né? Eu vou perceber que esse carbono, né, é diferente desse no sentido do quê? Ao observar a quem ele também está o quê? Ligado. Então, bromo é diferente do hidrogênio, que é diferente da metila, que é diferente da propila. Tranquilo? Todos estão entendendo? Agora eu entendi. Eu achei que eu não tinha entendido que era as ramificações saindo do carbono. Isso, os 4 ligantes. Então, esse ligante aqui como um todo, esse ligante e o outro. Fiz de propósito mesmo colocar isso aqui para a gente já ir trazendo esses esclarecimentos. Agora, nós precisamos dizer se esse carbono é R ou ele é S. Então, vamos atribuir prioridades. Eu tenho aqui bromo, eu tenho hidrogênio, eu tenho carbono e tenho carbono. Quem tem a maior massa ou maior número atômico? Bromo. Então, o bromo vai receber a prioridade 1. Se o hidrogênio está ligado aqui, a prioridade dele é a 4. Agora, aqui eu tenho carbono e aqui eu tenho carbono. Aí está empatado. Aí, para acontecer o desempate, eu preciso olhar, né, a quem esse carbono está ligado e o outro. Então, quando eu olhar para cá, está ligado a hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Eu olho esse outro carbono, hidrogênio, hidrogênio. Até aqui está parecido. Mas ele está ligado a um outro átomo de carbono. Pronto, agora sim, ó. Desempatei o que era antes o quê? Carbono, carbono, que era a mesma massa, mesmo número atômico. Mas agora o desempate vem da observação da vizinhança. Então, a minha vizinhança aqui, eu tenho o diferencial aqui, uma espécie que tem um número atômico maior do que os vizinhos a esse outro átomo de carbono da metila. Então, prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3, prioridade 4. Eu pergunto para vocês, a molécula está, vocês vão dar o nome, está espacialmente favorecendo vocês darem o nome? Precisa fazer alguma mudança? Precisa fazer alguma adaptação? Não. Não. Então, vocês vão unir esses pontos, né? Ó, de 1, eu vou para quem? Para o 2. Do 2, eu venho para onde? Para o 3. E do 3, né, eu retorno, né? Eu pulo 4 e retorno lá, né? No início. Isso aqui vai me dar um giro o quê? No sentido horário ou anti-horário? Anti-horário. Anti-horário, né? Hã? Anti-horário. Anti-horário, ó. Anti-horário. Então, esse é o meu isômero S. Então, como que vai ficar o nome? S, né? Entre colchetes, um hífen, 2, hífen, bromo, pentano. Agora, imagine eu dando o nome e a molécula aqui, do mesmo jeitinho. Eu vou chegar, né, no 2, bromo, pentano, como vocês. Mas o meu erro, se eu não ajustar a molécula,
é que eu vou chegar no R. Então, eu vou precisar, né, ó, na hora de dar o nome, fazer esse movimento aqui. Aí, agora, nós estamos, né, chegando no mesmo isômero. Tá certo? Então, vamos lá. Depois tem que exercitar um pouquinho, né? E aí vocês vão conseguir entender, tirar dúvidas. O primeiro, né? Gerar dúvidas, para saber se eles estão acompanhando. Vou voltar para a projeção. Josi. Oi. No caderno, quando a gente vai representar a prioridade 1, ele vai ser sempre na cunha cheia? Então, você vai receber uma representação da molécula, que está no livro, que está no caderno, onde quer que esteja. E você vai trabalhar aquela molécula, que ela tem um significado, ela tem o quê? É um dos seus isômeros. Agora, na hora que você for dar o nome, aí você tem que tomar esse cuidado. Se não estiver posicionado, né, da maneira correta, ou seja, o de menor prioridade numa cunha tracejada, aí você faz esse movimento aqui, ó. Imagina que vocês receberam a molécula assim. Vocês vão dar o nome. Mas vai chegar no nome o quê? Errado, no que diz respeito ao isômero. Então, a gente vai fazer essa movimentação. Agora, você vai chegar no nome correto. Ou você dá o nome e leva-se em conta que você está chegando no isômero oposto, ou faz a movimentação. E eu vou mostrar como que faz essa movimentação no caderno. Já, já. Tá bom? Certo. Isso que eu quero que entenda. Outra situação interessante também, que nós precisamos acostumar aqui, vou pegar esse aqui. As limitações do caderno e o que um modelo de bolas e vareta, que tem as 3 eixos cartesianos, né? A gente consegue trabalhar bem. Olha, se eu tenho aqui, né? Se eu quero perceber se essas moléculas, né? Se elas são um par de enantiômeros, o que eu faço? Tá aqui, ó, com elas. Uma imagem da outra no espelho. Perfeito. Agora eu preciso o quê? Pensar em superposição. Então, aqui, ó. Opa, eu posso pensar em vários movimentos para tentar superpor os grupos. Agora, quando a gente vai lá para o caderno, nós temos esse tipo de movimento que eu estou fazendo aqui? Não. Mas tem algo que vai representar esses movimentos. Então, foi criada uma regra para dizer que tem a movimentação possível para analisar se o quê? Se há ou não a superposição. Tá bom? Então, vamos seguir. Vou voltar a compartilhar a tela com vocês. Estou compartilhando? Sim. Então, pronto. Então, aqui a gente já tinha visto, né? A movimentação. Aqui eu vou deixar para a gente trabalhar na hora que a gente for pensar em exercício. Vou fazer um exercício com vocês para dizer, né? Na hora que você for analisar a prioridade dos grupos que podem estar ligados ao carbono, né? Assimétrico, quando você encontra um grupo como esse aqui, ó, que tem dupla ligação, né? Então, o que você tem que fazer na hora de analisar a vizinhança desse átomo de carbono? Os elementos, né? Já vou até falar um pouquinho. Os elementos que estão nas duplas, a gente duplica. Tá? Se estiver envolvidos numa tripla, a gente triplica. Mas eu vou fazer isso com um exercício que fica mais claro. Então, vamos lá. O que essa imagem aqui nos traz? Está mostrando exatamente aquilo que eu falei para vocês, né? Ó, aqui eu estou diante de um carbono assimétrico. Nós, enquanto observadores, atribuir aqui, ó, prioridade, ó, 1, prioridade 4 para o hidrogênio, prioridade 2 para o grupo aqui, ó,
e prioridade 3 para esse outro grupo. E o que é estar o mais afastado do observador? Ora, o hidrogênio está. Se fôssemos colocar a cunha, aqui a cunha tracejada. E aí observar o movimento. E aqui vocês podem perceber, ó, que nós temos mais de um carbono, o quê? Mais de um carbono com 4 ligantes distintos. Um carbono assimétrico. A gente vai trabalhar com vocês. Agora, o que eu quero? Eu quero o seguinte, ó, por essa molécula aqui agora, que é, né, o 2-bromo, 3-cloro-butano, tá? Eu quero saber quantos estereisômeros eu consigo propor para o 2-bromo, 3-cloro-butano. Então, dou o nome para vocês. E aí? Quantos estereisômeros eu consigo? Ou seja, quantas combinações espaciais eu consigo para essa molécula? Então, se eu estou falando de estereisômeros, eu posso fazer mudanças espaciais. Eu não posso mudar a conectividade entre os átomos. Né? Porque eu posso propor N isômeros aqui, vários. Mas mudando conectividade. Mas eu não quero mudar a conectividade. Eu só quero pensar na molécula, as organizações espaciais dela. Então, o que acontece aqui? Primeiro passo, eu preciso achar onde está ou onde estão os carbonos assimétricos. Olhando para essa representação, nessa fórmula estrutural, quantos carbonos assimétricos eu tenho? 2? 2. Opa! Meu Deus, barrei sem querer. Esse carbono é assimétrico, esse outro carbono é assimétrico. Outra pergunta. Esses carbonos assimétricos estão ligados a grupos iguais quando eu comparo os dois? Primeiro, vamos entender isso. Ó. Esse carbono é assimétrico, ele tem hidrogênio, bromo, CH3 e todo esse grupo aqui. Esse carbono é um carbono assimétrico que está ligado a hidrogênio, a cloro, a CH3 e todo esse outro grupo aqui. Então, ambos têm 4 ligantes distintos. Por isso, eles são o quê? Assimétricos. Agora, quando eu comparar este carbono com esse outro, ou os dois centros de quiralidades, os dois centros de quiralidade são iguais ou são diferentes? Diferente. Diferentes porque eles estão ligados a ligantes distintos. Como mostrar isso? Ó, se eu observar primeiro aqui, ó, esse está ligado a bromo, esse está ligado a cloro. Já faz com que esses centros sejam diferentes. O que seriam centros iguais? Eles teriam que estar ligados aos mesmos ligantes. Porém, 4 ligantes distintos quando a gente analisa cada um desses carbonos. Então, pronto, eu olhei para a minha molécula, achei os 2 carbonos assimétricos, agora eu vou fazer um cálculo de quantos estereisômeros eu posso propor. Aí eu uso essa fórmula, 2 elevado a N. N é o número de carbonos assimétricos. Aqui está escrito número de carbono quiral. Mas quem é quiral é a molécula e não o carbono. Mas se usa, né, muito ainda nos livros, essa ideia do carbono quiral. Porque daqui a pouco vocês vão ver que a gente pode ter uma molécula que tenha um centro, né, de quiralidade, mas ela não é quiral. Ou seja, ela não tem atividade ótica, essa molécula. Mesmo tendo centros de quiralidade. Então, vamos lá. Então, como que nós vamos representar essa molécula? Existem 2 possibilidades. Uma é a gente começar a colocar as cunhas cheias e tracejadas. E fazer as permutas sem perder a conectividade. A outra é a gente trabalhar com algo que é chamado projeção de Fischer. Fischer, lembra de peixe? Peixe, a gente imagina a espinha do peixe. Só para a gente fazer essa analogia aqui. Mas é uma pessoa, Fischer. Tá? E
Aqui vocês observaram, né, que 2 elevado a 2 são 4. Então, a gente está representando os 4 estereisômeros possíveis. Representando como, Josi? Representando aqui por essa espinha de peixe aqui. O que está representado aqui, nessa primeira? Nós vamos olhar aqui, ó, o tronco, né, a minha cadeia principal, representada nesse eixo, nesse traço aqui. Os meus carbonos assimétricos vão ser representados o quê? Em interseções com o minha primeiro o quê? Com o meu primeiro traço aqui, ou seja, com o ramo não, o tronco da minha cadeia principal. Então, aqui está a minha cadeia principal, tá aqui. A extremidade dela, ó, um CH3 e um outro CH3, tá aqui. E aqui, nas interseções com essa linha, os meus carbonos assimétricos. Então, ó, CH3 está aqui. Este carbono é um carbono assimétrico, uma interseção. Um segundo aqui, uma outra interseção. E é lá a extremidade, o CH3. Fiz a primeira representação. Para essa primeira representação, ele, né, tá aqui os 2 átomos de bromo aqui, ó, do mesmo lado. Como tá aqui. Ótimo. Agora nós vamos começar a representar o quê? Os estereisômeros que podem ser gerados. São 4. Então, o primeiro tá aqui. Como que eu vou representar um possível, né, um segundo isômero aqui? Nós vamos usar o quê? Vamos fazer a imagem dele no espelho. Então, essa linha tracejada aqui, ó, é como se fosse um espelho. Vocês estão enxergando que a estrutura 2 é a imagem da 1? Sim. E vamos pensar, fiz a imagem, a superposição. Quando a gente tem centros de quiralidades diferentes, não tem como superpor, porque os ligantes não são iguais. Então, não preciso nem me preocupar com superposição. Ótimo. Agora, vamos trabalhar a partir dessa aqui. Fiz a imagem no espelho, cheguei em 1. Vamos usar aquela propriedade que existe nos enantiômeros. Uma permuta, né, de quaisquer 2 grupos, vamos gerar o quê? O enantiômero dele. Um outro, né, isômero. Então, se a gente pegar essa estrutura aqui, o que aconteceu aqui? Fiz uma mudança. Que mudança que aconteceu aqui? Invertemos o quê? O bromo e o hidrogênio. Bromo e hidrogênio. Criei a estrutura 3. Mas são 4. E se eu fizer a imagem dessa aqui no espelho? Pronto, a estrutura 4. Então, volto a falar. Estou fazendo a partir de Fischer. Agora, vamos classificar essas estruturas. Olha comigo. Esta e esta, imagem no espelho uma da outra, sem superposição. Que tipo de estereisômero que é? Enantiômero? Enantiômero. E aqui, esse e esse, quando eu comparar uma imagem do outro no espelho, sem superposição, o que eles são? Eu esqueci o nome, desculpa. Não, esse é a imagem desse também, concorda? Esse é a imagem desse, você me disse que é enantiômero. Esse e esse também, uma imagem do outro. E enantiômetro também, desculpa. Enantiômero também. Agora, se eu comparar a 1 com a 3, aí esse nome que você falou que esqueceu, de asterisômero. Um não é a imagem do outro no espelho, ó. A 1 e a 3 não são imagens. Mas não houve mudança de quê? De conectividade. O bromo estava ligado a esse carbono. O bromo permaneceu ligado ao mesmo carbono. Então, é só uma questão espacial. Que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco com cunhas cheias e tracejadas.
Então, aqui embaixo ele mostrou tudo, ó. Se eu observo comparar essas estruturas, 1 e 2, 3 e 4, imagens especulares, né? Sem superposição enantiômero. Todas as demais comparações são o quê? Diesterisômeros, ou seja, não é a imagem do outro no espelho. Mas todas têm, né, os seus centros de quiralidade. E todas essas aqui têm atividade ótica. Então, se eu pegar aqui, eu preparar uma solução com esta aqui, com essa estrutura, com essa molécula, vai desviar a luz. Essa aqui vai desviar a luz, vai desviar a luz, vai desviar a luz. Agora, se eu preparar uma solução com essas duas aqui, na mesma, na mesma concentração das duas, aí eu não vou observar, né, desvio de luz, mas eu estou diante de, né, mistura racêmica ou racemato. Tá bom? Agora vamos mais um passo. Vamos trabalhar com essa molécula aqui. Vamos fazer uma outra representação agora, não Fischer. Fischer é essa. Vamos fazer cunhas cheias e tracejadas. Então, tá aqui. Já está representado algumas cunhas cheias, né? E as tracejadas não estão, Josi. Então, vamos lá. Primeiro, quantos carbonos assimétricos eu tenho? 2. 2. Eu acredito que você está falando que são esses dois aqui. Certo? Sim. Isso. Aqui, 4 ligantes. 1, 2, 3. Cadê o quarto? O quarto não está ilustrado, e é o hidrogênio. Porque esse tipo de representação para a molécula, lembra, o hidrogênio a gente pode ocultar. E pode ocultar carbono. Tanto é que a gente não está ilustrando nenhum átomo de carbono aqui. O símbolo do carbono. Não tem nenhum C aí. Mas a gente sabe que aqui tem carbono, que aqui tem carbono e assim por diante. Então, entende-se que os hidrogênios estão ocultos. Se este aqui, ó, esses dois traços representam no plano da tela do meu notebook, essa cunha cheia está saindo nas nossas direções e o hidrogênio está oculto, então significa que ele está numa cunha tracejada aqui. Então, tem 4 ligantes aqui, tenho 4 ligantes diferentes aqui também. Pergunta, os centros de quiralidade são iguais ou são diferentes? Diferentes? Diferentes também. Olha aqui, esse carbono, ó, tá ligado a uma carbonila aqui. Esse outro carbono aqui, ó, vizinho, tá ligado a uma hidroxila que tá ligado a esse outro grupo aqui. São distintos. Ah, não, vou comparar. Falei errado aqui, ó. Se eu olhar para esse carbono, ele tem hidroxila e uma carbonila. Se eu olhar para esse carbono, ele tem uma hidroxila, mas tem todo esse outro grupo aqui que é distinto. Então, eu tenho 4. Eu tenho 4 não, eu tenho 2 carbonos assimétricos com centros de quiralidades diferentes. Quantos isômeros eu vou ter? 4? 4 também. Os 4 aqui representados. Olha, então saímos de Fischer e estamos nas cunhas cheias e tracejadas. Observe, ó, que a gente manteve o esqueleto representado aqui, ó, a cadeia principal para essa molécula. Tá, ó, a mesma. Não mudamos nada. Mas nós precisamos dizer, né, algo sobre os isômeros. Como é que eu vou saber quem é quem? Então, a primeira está aqui, ó, estrutura A. Como que eu faria a imagem dela no espelho? Ela está aqui, ó. Agora, a imagem no espelho, se a cunha é cheia, se está diante de um espelho, a cunha vai ficar o quê? Tracejada. Se a cunha é cheia, a cunha vai ficar tracejada. Então, imagem no espelho, com centros quirais diferentes, então não vai ter superposição. Então, eu estou diante de um par de enantiômeros.
A e B são o quê? Enantiômeros. Até aqui tudo bem? Sim. Então tá. O que mais? Eu preciso chegar em 4. Então agora eu vou começar a fazer uma mudança aqui, ó. Eu posso partir de A, né? A primeira estrutura, gente, se eu dou um nome, vocês montam, vocês poderiam montar qualquer uma dessas aqui. Não importa. Você pega uma e vai avaliando as possibilidades de o quê? Organização espacial. Então, a primeira, imagem no espelho. De A de novo. O que eu vou fazer, então, agora? Eu vou fazer uma mudança. Eu vou permanecer aqui, ó, com esse centro de quiralidade, com a hidroxila saindo do plano, do mesmo jeito. Mas vou mudar essa aqui, ó. Então, o que era uma cunha cheia, ficou uma cunha tracejada. E se eu comparar, né, e vou chamar essa estrutura de C. Se eu comparar A com C, eu vou perceber o quê? Que um não é a imagem do outro no espelho mais. Aqui é a imagem no espelho. Ambas as cunhas, né, estão aqui nessa situação opostas, né, ou diferentes das cunhas iniciais aqui. Cunhas cheias, duas cunhas tracejadas. Uma cunha cheia, outra cheia, uma cheia, outra tracejada. Então, um não é a imagem do outro. Se não são imagens, são o quê? Diastereosômeros. Então, já fiz 1, 2, 3. Falta a quarta. A quarta, e se eu fizer a imagem no espelho da estrutura C? Se ela é o espelho, se essa cunha é cheia, essa vai ser tracejada. Se essa é tracejada, vai ficar cheia. Se eu comparar C com D, enantiômeros. E as outras comparações? Se eu pegar B com D, ó, um não é a imagem da outra no espelho, diastereosômero. Se eu comparar A com D, não é a imagem no espelho. Se eu comparar C com B, também não são imagens no espelho. Então, diastereosômero, 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 enantiômeros e enantiômeros. Preciso que isso aí fique bem claro. Tá tranquilo, pessoal? Para mim, sim. Então, tá bom. Pergunta. Se eu pegar essa molécula, se eu pegar essa, preparar uma solução com essa, depois preparar uma solução com essa, uma solução com essa e uma solução com essa, 4 soluções separadas, e submeter à luz polarizada, essa tem atividade óptica, essa tem atividade óptica, esta e essa. Todas têm atividade óptica. Então, vou dizer que essa molécula é quiral, essa molécula é quiral, essa é quiral e essa é quiral. Tá bom? Sim. Agora, existe aqui, né? Ó, esse e esse não são imagens no espelho. Tudo bem, mas que essa molécula quiral e essa assim, também. Agora, vamos lá. Vamos pensar em centros de quiralidades que são iguais. E vamos observar o que vai acontecer. O ácido tartárico. Quantos carbonos assimétricos eu tenho? 2. 2. Por que eu estou dizendo que eles são centros iguais? Pelo OH. Aqui, ó. Pelo OH, todos os 2 carbonos, que são os carbonos que eu entendi, que vocês estão me dizendo que são carbonos assimétricos, tem hidroxila nesse. Tem hidrogênio nesse, tem hidrogênio no outro. Tem esse COOH, que é a carboxila neste, e a carboxila nesse outro. Não é isso? Agora, quando eu olhar para esse carbono, ele está ligado a esse grupo. Quando eu olhar para esse carbono, também está ligado a esse grupo, que são iguais. Então, todos os ligantes desse carbono são os mesmos ligantes desse aqui. Mas esse tem 4 ligantes distintos quando eu estou olhando para ele, e esse aqui tem 4 ligantes distintos também. Então, centros, né, quirais iguais.
Agora, quando eu faço aquele cálculo, quantas representações eu vou conseguir? 4. 4 também. E aí nós vamos testar. Se essas 4, todas são moléculas que vão apresentar o quê? Atividade ótica. Aqui eu falei para vocês, ó, todas têm atividade ótica. E agora, o que vai acontecer aqui? Vamos representar através de Fischer. Josi, mas você falou que são 4, eu estou vendo 6. Então, 4, nós vamos analisar essa aqui, ó. Essas são as 4 ilustrações para a molécula do ácido tartárico. Essas outras 2 aqui são representações que nós vamos usar para testar se há ou não superposição. Tá bom? Então, em primeiro lugar, ó, o esqueleto da minha molécula está aqui com 2 carbonos assimétricos. Faço o meu primeiro traço com 2 interseções, que são os 2 carbonos assimétricos. Esse carbono aqui, carboxila, hidroxila, hidrogênio. O outro, hidrogênio, hidroxila, carboxila. Pronto. Faço a imagem dele no espelho. Concordam que essa é a imagem no espelho? Sim. Sim. Vou fazer uma pequena mudança na estrutura de número 5. Então, 5, o espelho dele eu chamei de 6. 5, vou fazer uma pequena mudança aqui. Vou inverter a hidroxila com o hidrogênio. Vou chegar na minha estrutura de número, o quê? 7. A 7 é assim, com uma imagem da outra no espelho? Não. Não. Perfeito. Agora, vou pegar a minha estrutura de número 7 e vou fazer a imagem dela no espelho. Consegue enxergar que a minha estrutura de número 8 é a imagem da 7? Sim. Isso. Agora, nós precisamos testar se as imagens né? A imagem no espelho superpõe a molécula de origem. Porque quando a gente tem centros de quidalidades, né, iguais, a gente precisa testar. Quando são diferentes, não precisamos nem testar, porque não tem como superpor, os grupos são distintos. Agora, os grupos aqui são iguais. Então, olha, quando a gente pegou a 5 junto com a 6, vamos testar se uma imagem da outra no espelho. Lembra quando eu mostrei para vocês o modelo de bolas e varetas, que a gente podia fazer o movimento aqui à vontade, nos 3 eixos cartesianos? Sim. Mas no caderno de vocês? Não. Estou limitado para fazer essa movimentação. E como eu consigo perceber, né, ou melhor, reproduzir a movimentação do meu modelo de bolas e varetas no meu caderno? Ou seja, como que eu posso reproduzir a molécula, o que realmente acontece com a molécula no espaço? Aí eu faço, né, uma movimentação de 180 graus. Em quem? Na imagem no espelho. E vejo se ela vai superpor, né, a minha molécula de origem. O que significa 180 graus na estrutura de número 6? Significa colocar ela de ponta cabeça, concorda? Sim. 180 graus. Então, eu estou trazendo essa molécula para cá, ó. Eu deito ela aqui uma vez e dou mais um tombo nela aqui, eu chego aqui, ó, 180 graus. Agora, se eu pegar isso aqui, ó, recortar e colocar em cima desse outro aqui, ó, vai, o quê? Superpor perfeitamente. Esse grupo vai ficar em cima desse, essa hidroxila em cima dessa e essa em cima da outra. Hidrogênios em cima de hidrogênios e os grupos ácidos em cima. Opa! Então, quando eu tentar propor a imagem do espelho para esse isômero, a imagem no espelho dele superpõe. Então, não é o quê? Um enantiômero. Ele é um composto que a gente chama de meso. Então, um outro tipo de isômero, é o meso. E o meso, ele não tem atividade ótica. Vou mostrar isso para vocês já já. Ótimo, preciso testar outra imagem no espelho aqui, Josi. Ótimo, outra imagem no espelho, eu pego ela aqui, 180 graus, tento superpor aqui, ó. Não há superposição.
os grupos ácidos, perfeitos. Mas esse hidrogênio ó, vai ficar em cima dessa hidroxila e essa hidroxila em cima do oxigênio. Pronto. Não há superposição. Então, quando eu olhar para esses dois e comparar essas duas estruturas, aqui eu tenho um par de o quê? Um par de enantiômeros. E aqui eu tenho um par que é um meso. Tá? E se eu fizer as demais comparações, ó, 5 com 7, 5 com 8 são os diastereoisômeros. Aqui uma outra representação para a molécula. Só para a gente enxergar que quando a gente tem centros de quiralidades iguais, a gente vai chegar, né, num composto meso. Lembra aquela ideia do plano de simetria que eu falei para vocês? Dividir, né, a molécula e traçando planos de simetria? Então, olha aqui, ó, eu estou representando exatamente as estruturas que eu classifiquei como meso. Tá? Estou traçando aqui um plano de simetria. Este lado da molécula é idêntico a esse outro lado, concorda? Sim. Então, nós vamos ter, né, o meso. E sem atividade ótica. Porque ele neutraliza, né, a própria molécula, ela vai neutralizar o desvio da luz, ela mesma. Por ter dois centros, o quê? Dois centros iguais ali, né? Aqui o par de enantiômeros. Se eu fizer aqui, ó, se eu dividir aqui, ó, eu vou perceber que um lado não vai ser idêntico ao outro, espacialmente. Tá bom? Então, eu estou em um par de enantiômero. Aqui só falando, né, ó, como que você confirma se tem aquele ângulo, né, se tem aquele, o giro de 180 graus que eu falei para vocês. Então, eu fiz aqui, ó, algo assim, ó, comparando essa aqui, ó, a estrutura 5 com a 6. O que é esse giro de 180 graus? Ó, vou pegar essa molécula, essa imagem no espelho aqui e vou fazer o 180, ó. 90, 180. Agora, vou ter que fazer um esquema aqui, ó. Se eu trouxer ela aqui, ó, para colocar sobre a outra, ó, não vai haver, o quê? Vai haver, né, na verdade, ó, superposição perfeita dos grupos. Esse é o 180 graus que eu tô falando para vocês. Tá bom? Então, é meso. Vamos lá. Então, o meso são imagens especulares que se superpõem. São moléculas aquirais que têm estereocentros tetraédricos. São opticamente inativos. E agora, hein? Agora precisamos de um detalhe interessante aqui, que é como que a gente consegue, nós enquanto químicos, engenheiros, licenciandos, bacharéis, como que a gente vai conseguir separar enantiômeros, uma vez que eles têm o mesmo ponto de ebulição, a mesma solubilidade nos solventes comuns. Tá? Como que a gente faz isto, então? Então, vamos colocar essa imagem aqui para a gente falar com vocês. Eu vou precisar promover uma reação química para conseguir separar esses dois, o quê? Enantiômeros. Vamos olhar essa imagem aqui. Não importa que vocês não conheçam, né, as funções que estão aqui, né, quem é a molécula, porque a gente não trabalhou ainda. Mas eu vou dizer para vocês que eu estou aqui diante, né, uma molécula que tem um anel benzênico, né, ligado a um carbono tetraédrico, que está ligado a uma metila, um hidrogênio e um grupo amino. Ele é o fenil etanoamina,
tá? É uma amina. E, né, o meu carbono assimétrico é o R. E eu tenho, né, o enantiômero dele, o S. E a gente quer separar esses dois. Imagina que eles sejam um medicamento. Que eu quero separá-los. Como que eu vou separar enquanto químicos? Não vou usar aquelas separações simples de mistura. Vou precisar fazer algo que é chamado de o quê? Um processo de resolução. O que eu faço nessa resolução? Eu vou reagir, essa mistura, tá lá, tudo numa mistura lá, várias moléculas dessa e várias dessas. Eu vou colocar uma outra molécula que também tem, né, o quê? Um carbono assimétrico aqui também, que também tem quiralidade. No caso, eu estou usando o ácido málico, o isômero S. O que vai acontecer quando eu colocar essa mistura na presença desse ácido? Tá? Então, aqui, ó, eu tenho um grupo ácido, C, né? O2H. Aqui também eu tenho um grupo ácido, CO2H. Então, se ele é um ácido, e aqui eu tenho uma base. A base aqui, ó, nós podemos falar que ela é uma base pensando no o quê? No grupo amino aqui, que tem um par de elétron não ligante. A gente volta lá no início da nossa disciplina. A ideia de ácidos e bases. Isso é importante. Então, aqui nós vamos desprotonar essa carboxila e não vamos, o quê? Protonar a outra. Isso aqui eu vou deixar até como uma questão para vocês pensarem. São dois grupos ácidos, mas por que essa região aqui é mais ácida do que a outra? Porque é mais fácil desprotonar essa carboxila do que essa outra. Ou, em outras palavras, por que é mais fácil liberar o H+ aqui do que nessa outra região? Isso vai de encontro ao conteúdo lá do início. Então, se eu desprotonar aqui, sai esse hidrogênio, ele vai se ligar a um par de elétrons não ligante do nitrogênio que aqui está, ou do nitrogênio que aqui está também. É porque eu estou diante de uma mistura. Então, a representação dos produtos que vão se formar nessa reação. Então, vai ser aqui, ó, NH2, agora é NH3 com uma carga formal positiva. Lá do início também da nossa disciplina, carga formal. Tá bom? Aqui também eu vou, o quê? Desprotonar um hidrogênio daqui e ligar ao quê? Ao par de elétron não ligante do meu nitrogênio. Vou ter aqui, né, ó, NH3 com carga positiva. Quando eu desprotonar essa carboxila, aqui vai ficar negativo. Negativo daqui, positivo daqui, vai ter uma atração eletrostática, que vai manter, né, e vai formar esse meu sal aqui. E esse outro meu sal orgânico aqui. Então, vamos lá, vamos observar o que aconteceu. Tinha essa mistura, reagir com esse ácido, obtive esses dois sais. Aqui, ó, as propriedades físico-químicas, ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade, eram as mesmas, eu não conseguia separar. Mas a partir do momento em que eu fiz essa reação, eu cheguei agora, do mesmo jeito, em moléculas que continuam sendo quirais, mas que uma não é mais o quê? A imagem da outra no espelho. Aqui, uma imagem da outra no espelho. Estamos falando de um par de enantiômeros que tem as mesmas propriedades físico-químicas mais comuns. Aqui, um deixou de ser a imagem da outra no espelho. Então, nós estamos falando de sais que são o quê? Pares de o quê? Diastereisômeros. E os diastereisômeros têm propriedades físico-químicas distintas. Ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade. Agora eu consigo separar um do outro. Entenderam? Tem questionamentos?
Então a Estão... gente. Perdão. Pode falar, Pablo. Então, basicamente, a gente vai adicionar uma mistura racêmica para transformar em enantiômetro em isômero, né? Isso, a gente vai transformar essa mistura aqui, vai ser uma mistura racêmica, não é isso? Ou mesmo que não seja a racêmica, mas que tenha aqui um par de enantiômeros. Então, a gente vai pegar um par de enantiômeros e vai converter num par de diastereisômeros. Aí eu consigo separar uma da outra. Aí separo, pronto. E posso utilizar. É uma forma de separar. Tá? É um passo a mais. Aí é momento da gente se questionar. E na indústria? Um passo a mais é viável? Economicamente, a indústria tem que pensar em tudo isso, né? Ela tem que pensar que, vamos pensar no nosso tema principal, que está falando muito de medicamento. E estereoquímica está extremamente correlacionada com medicamento. A maioria dos medicamentos são moléculas quirais. Eu não sei se eu postei o artigo lá para vocês, falei que ia colocar, não sei se pus, vou até marcar aqui de novo. Tá? Então, vocês são os responsáveis lá na indústria para a produção desse, que seja aqui, que fosse atuar como um medicamento. Vocês teriam que, né, pensar, poxa, é viável separá-los? Um passo a mais no meu processo? Nem um pouco. Não é isso? Então, a indústria tem um outro olhar. Ótimo. Então, às vezes, não é. Aí, aqui eu voltei de novo a mostrar, né, os dois sais que são obtidos. Sais são, nesse caso aqui, os sais são de asterisômero, no caso, com solubilidades diferentes. Então, um deles vai se cristalizar rapidamente em água. Não sei se vocês chegaram a ver uma prática ou executar uma prática muito simples, que é a prática de recristalização da aspirina, que é muito comum fazer isso, né, em aula de química geral. Recristalizar é o quê? Você vai dissolver, né, aquela sua mistura num determinado solvente, né, aí a dissolve e depois você coloca, você o quê? Recristaliza, volta ela a ser um cristal para purificar. Então pegou lá um comprimido, dissolveu, vamos supor, em etanol, dissolveu tudo. A impureza ou o princípio ativo não vão o quê? Se dissolver. Aí você filtra e recebe ela num outro líquido onde ela vai o quê? Cristalizar. Ou melhor, recristalizar, porque já era um cristal. Então, aqui vocês estão percebendo que, né, depois que você tem esses dois aqui, os dois sais, eles vão né, um vai cristalizar rapidamente na presença de água. Então, um vai ficar na forma de um cristal, o outro vai ficar solúvel. Pronto, separei um do outro. Esse é um caminho. Um dos. Tá? Então, acho que a gente para aqui com estereoquímica. E aí, eu não vou responder hoje. Isso eu vou deixar como uma pesquisa para vocês. E aqui, depois de tudo isso que eu falei para vocês, você consegue explicar o novo resultado observado nos cromatogramas da solução padrão da aluna, da Jo? Então, ela parte de uma solução que é padrão, de captopril, e sempre um pico. De repente, ela foi para outras condições e começou a aparecer um segundo pico. O que será que está acontecendo? E essa aqui é a molécula do captopril. Vou deixar vocês pensando. Ô, Josi, o que você falou lá no comecinho da aula de hoje, tem uma certa condição que eu tô até tentando achar que pode ser que tenha acontecido uma mistura racêmica anteriormente e daí só tenha aparecido um pico.
Tem a ver com isso? Ou eu estou viajando até demais? Não, eu entendo o seu raciocínio, mas só que a gente precisa diferenciar uma coisa. Lá, a mistura racêmica, e é bom a gente conhecer a técnica. A mistura racêmica lá estava sendo submetida à luz, então lá era luz. E a luz, quando você tem a mistura racêmica, 50% de um enantiômero, 50% do outro, se anulam. Por isso ele não percebe a atividade óptica. Você está quase no caminho. Tá? Só que agora, a cromatografia não tem essa luz polarizada, mas tem algo acontecendo. Não é a luz, mas o caminho, a sua resposta está quase pronta. O que está acontecendo? Espera que eu quero voltar para a questão problema. Se antes a gente tinha... Oi? Desculpa. Pode falar. Se a luz não se polariza, então são os compostos mesmo que você tinha falado? Não, assim, vamos entender. A luz é uma ferramenta para eu identificar se a minha molécula que está ali é quiral, se ela tem atividade óptica. Então, vamos supor, eu tenho a molécula A e a B. A A, eu submeto a luz, ótimo, ela desvia a luz, 30. Submeto a B, 30, separados. Junto as duas, coloco lá na luz, não tem resposta, porque uma anulou a outra. Mas existiam naquela substância que você preparou, na segunda solução, a solução de A mais B, 50% de A e de B, existiam duas moléculas. O equipamento aí, nesse caso, que era baseado na luz polarizada, é que não conseguia identificar. Mas as duas estavam lá e as duas eram moléculas quirais. Isso ficou claro? Sim. Então, e aqui? Quando ele enxerga, vamos ajudar vocês. Ele enxerga um único pico, ele está dizendo para mim, só tem uma molécula, que é a minha solução padrão. Aí ele vai para um outro equipamento, que não é baseado na luz, né? Naquela luz, mas o equipamento traz algo para ele, que mostra dois picos. Independente do princípio de funcionamento do equipamento. Agora começa a aparecer dois picos, mas era a mesma solução que num equipamento eu só vi um pico, agora eu estou vendo dois. Será o que pode ter acontecido que agora eu estou vendo dois? Ô, Josi, tem alguma coisa a ver também com as duas fases na cromatografia, que tem a móvel e a estacionária? Tem a ver com isso. Então, naquelas condições que ele fez, no equipamento lá do DQI, né? A hora que submetia lá e só via um. Então, ele acreditava que tinha esse captopril lá, essa molécula. Eu nem estou falando dela no espaço, tá ela aqui. Quando ele foi para o outro equipamento, ele começou a ver dois picos aqui bem próximos um do outro. Conseguiu separar. Separar o quê que ele está separando? Sendo que eu tinha preparado uma solução lá que eu acreditava que eu só tinha uma espécie. Separação de enantiômeros? Exatamente. O equipamento que ele usava no DQI não dava para ele a possibilidade dele perceber que o captopril que ele estava usando, na verdade, não tinha uma única molécula, mas tinha o quê? Duas. Ele tinha um par de enantiômeros. E ele só foi perceber esse par quando ele mudou o quê? De equipamento. E a coluna do equipamento lá do departamento de entomologia conseguiu, né, perceber esse par de enantiômeros. Exatamente isso. Então, cromatografia, dependendo das condições, você consegue separar um par de enantiômeros. É um caminho. O outro caminho é aquela que eu acabei de mostrar para vocês, a resolução. O que é resolução, Jô? É promover uma reação química capaz de transformar um par de enantiômeros num par de diasterizômeros.
E aí eu mudei as propriedades físico-químicas, eu consigo separar. Então, tem dois caminhos. Então, eu vou deixar essa pergunta, eu sei que tem aluna que conhece cromatografia que sabe responder. É viável para uma indústria que obtém toneladas de medicamento trabalhar a separação dos estereoisômeros a partir de cromatografia? Não, porque tem que ser um caso muito específico. Eu também... Oh, perdão. Pode falar. Pode falar, Pablo. Não, desculpa, você estava falando, eu interrompi. Pode falar, desculpa. Não, eu consegui concluir. Igual esse caso aí, foi muito específico. Então, por causa de um equipamento. Fala, Pablo, por favor. Quer falar, Pablo? Não, eu ia falar também que eu acredito que não, né? Acho que não é muito viável, né? Isso. Aí é bom vocês já pegar um pouquinho da analítica e olhar. Essa cromatografia aqui, ela analisa quantidades pequenas de amostra com, né, solventes extremamente o quê? Caros. Então, uma quantidade pequena e uma técnica o quê? Cara. Então, você obtém toneladas de medicamento para separar por cromatografia, que trabalha com pequeníssimas quantidades. Não é também o quê? Viável. Tá bom? Então, é viável a pessoa trabalhar já lá desde o início, pensar na síntese. Porque eu vou propor um produto, eu tenho que dar uma olhada nisso, eu tenho que pensar em tudo isso. Eu tenho que considerar, ou pelo menos enquanto químicos, eu vou dizer, olha, eu estou sintetizando isso aqui. Eu vou obter estereoisômeros. Eu vou obter enantiômeros. Então, quem for testar o meu medicamento, olha, fique atento. Porque vocês vão trabalhar com a parte da síntese, com as escolhas, mas vai ter alguém que vai testar isso, né? Vai testar aonde? Em vivos. Esse é um bom momento para a gente falar isso, né? Nós estamos testando as vacinas. Foi feita a vacina. Então, quem conhece de vacina viu, olha, como que seria o princípio ativo? Depois precisamos testar, né? In vitro, depois em vivos. Mas vocês, ou nós, enquanto químicos, já podemos levar algumas informações para quem vai testar. Olha, eu estou gerando aqui um par de enantiômeros na minha síntese. Se estiver dando algum efeito colateral, precisamos pensar sobre isso. Tá bom? Então, ótimo. Vamos parar aqui a apresentação e vamos falar um pouquinho da nossa avaliação. Eu não vou parar de gravar, não, vai ficar extenso, mas quem não está aqui, às vezes aproveita, né, depois para saber e para a gente registrar o que eu estou falando aqui. Então, eu vou colocar o nosso plano de aula aqui. Se alguém ficou com dúvida, semana que vem a gente esclarece, tá, pessoal? Faz exercícios e esclarece. Ótimo. Esse aqui é o nosso plano de aula lá do início do período. Então, a nossa primeira avaliação, não é isso? Tá aqui, ó, 7/10, semana que vem. Vale 35%. Eu acreditei que a gente já estaria trabalhando reações químicas. Não estamos, né? Então, nós vamos para a primeira avaliação. Introdução à química orgânica, ácidos e bases, análise conformacional, estereoquímica. Tá? Então, isso aqui que vai estar presente na avaliação de vocês. Nesse dia, eu coloquei só a avaliação. É porque eu tinha que marcar um dia para a avaliação ocorrer. Tá? Mas a avaliação não vai ocorrer em um único dia, não. Nesse dia aqui, eu pretendo disponibilizar a prova para vocês. A gente faz a nossa live e logo em seguida já abro lá no campus e falo, já podem fazer a prova. A prova de vocês, como é do curso de Química, né, gente, vai ser uma prova com questões o quê? Abertas. Vocês vão precisar ilustrar as moléculas, vão precisar propor, né, as estruturas, observar, né, as questões da análise conformacional. Então, o que vocês vão fazer? Vão receber um arquivo com a prova, né, um arquivo
em Word ou em PDF. Vocês vão baixar isso, vão imprimir, vão resolver a prova. Depois vão escanear e colocar lá no campus de volta para mim. E aí eu vou dar um prazo para vocês, né? Sei lá, 3, 4 dias. Tá bom? E nesse dia aqui, ó, a gente vai ter a nossa aula normal. E aí a gente vai começar a trabalhar as reações químicas. E a gente vai começar pelos alcenos. Por que pelos alcenos? Eu vou inverter um pouquinho aqui, não vou começar pelos aletos, não. Vamos começar pelos alcenos para começar a dar um suporte para vocês, né? Em termos de conhecimento químico, para a resolução da questão problema não, do estudo de caso de vocês. Aí, o que eu imaginei? Né? Vou ter a aula normal aqui. Eu estou querendo propor uma live extra e quem quiser vir, vem. Na quarta-feira, vamos supor, lá para as 18 horas, para não prejudicar nenhum outro horário de aula de vocês. Só para a gente fazer exercícios, né? Eu trago alguns exercícios específicos para a gente falar de ácidos e bases, para a gente falar de análise conformacional, para a gente falar de estereoquímica. Pode ser assim? Nossa, é tranquilo? Perfeito. Eu acho ótimo Pode sim. também. Aí, eu sugiro que vocês vão lá e vão fazendo aqueles exercícios do réu. Façam aqueles lá. E depois a gente pensa em resolver aqui exercícios mais elaborados, né? Como eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó. O que eu mostrei? Aqui, ó. Esse é um exemplo, agora eu já não vou poder usar ele mais na avaliação de vocês, mas me ocorreu hoje cedo. Olha, não precisamos nem entrar na questão da reação, porque ela não está acontecendo. Mas eu poderia perguntar para vocês, né? Por que que aqui, né, ó, foi mais, né? Foi protonado ou ionizamos a molécula nessa região, liberando o H+, do que o quê? Uma ionização numa outra região dele aqui também, ó, que é a mesma carboxila. Por que que essa carboxila aqui ionizou e essa outra não foi ionizada? Poderia perguntar, né? Por que que essa região aqui, né? Se eu comparar esse grupo com esse grupo, quem tem características de ser um ácido, quem tem características de ser uma base? Então, a gente começa no simples e vai aplicando esse simples ao longo da nossa, o quê? Da nossa disciplina. Uma reação, ela é provável acontecer? Não é? Tudo está relacionado lá no início, ácidos e bases. Então, acho que eu paro aqui hoje, que eu já falei bastante. Já são quase 10 horas. Vou parar a apresentação, vou encerrar a gravação também e fico aberto a questionamentos de vocês. Tudo isso que eu falei sobre a prova, eu coloco no campus virtual, tá? E vou colocar